No Adventismo, frequentemente sentia que havia uma reverência ao discutir Ellen White. E os membros a chamavam de Irmã White. E havia essa aura sobre ela que eu não consigo descrever em palavras. Era como se você duvidasse da Irmã White. Você duvidava de Deus mesmo. Mas em algum momento eu acredito que todos nós, como adventistas, nos perguntamos por que acreditamos que essa jovem do Maine tinha uma visão sobrenatural de cerca de 2.000 visões e tinha visto o passado, presente e futuro. Uma noite, cerca de 15 anos atrás, eu tinha um amigo que foi criado no Adventismo que me disse que eu era um tolo. Acreditar em uma menina que foi atingida no rosto com uma pedra e tinha escrito tantas declarações embaraçosas como ele colocou. Eu podia dizer que ele não acreditava mais que ela tivesse tido alguma revelação divina. Naquela noite eu estava sem palavras e eu estava irritado que ele jogaria tudo fora, porque parecia claro para mim que a Bíblia mostrava como todas as partes móveis se juntaram para a igreja remanescente do último dia chegar ponto na história. Para não mencionar como ele poderia duvidar dessa suposta infusão sobrenatural de ideias nesta jovem mulher. Eu estava frustrado, porém, que foi tão fácil para ele deixar Ellen para trás como um saco de papel usado. Acabei nunca mais discutindo o assunto com meu amigo, mas à medida que estudei mais Ellen White, me perguntei o que ela diria àqueles como meu amigo que não acreditavam em suas afirmações de revelação divina. Talvez uma maneira seja ver como ela respondeu àqueles no passado que afirmavam que o que ela escreveu era simplesmente sua opinião, não de Deus. Quais razões ela deu naquela época para aqueles que duvidavam de suas afirmações sobrenaturais? Com essas perguntas em mente, vamos voltar ao testemunho que ela escreveu para seus duvidosos em Battle Creek, incluído nas Testemunhas para a Igreja, volume 5 de 1882, no capítulo intitulado O Testemunho Deslizou. Como você deve se lembrar, olhamos rapidamente para este capítulo na parte 4. No entanto, neste vídeo quero aprofundar mais. Aqui encontramos que ela foi confrontada por indivíduos que não acreditavam que ela era inspirada por Deus. Ela escreveu: por anos, o Senhor vem apresentando a situação da igreja diante de você. Repreensões e avisos foram dados repetidamente. Em 23 de outubro de 1879, o Senhor me deu um testemunho muito impressionante sobre a igreja em Battle Creek. Durante os últimos meses em que estive com você, carreguei um fardo pesado para a igreja, enquanto aqueles que deveriam ter sentido até o fundo de suas almas estavam comparativamente tranquilos e despreocupados. Eu não sabia o que fazer ou o que dizer. Eu não tinha confiança no curso que muitos estavam seguindo, pois estavam fazendo exatamente as coisas que o Senhor havia avisado para não fazerem. E eles não vão prestar atenção no testemunho que eu enviar para eles. Perceba que ela diz que seu testemunho era do Senhor. Ela está afirmando aqui que a igreja deveria ver seus escritos, pelo menos neste testemunho, como inspirados por Deus. No final, muitos justificam seu desrespeito pelos testemunhos dizendo: a irmã White é influenciada por seu marido. Os testemunhos são moldados pelo seu espírito e julgamento. Uma fonte externa. Outros estavam buscando ganhar algo comigo que eles poderiam interpretar para justificar seu curso ou para lhes dar influência. Foi então que decidi que nada mais deveria sair da minha caneta até que o poder transformador de Deus fosse visto na igreja. Mas o Senhor colocou o fardo em minha alma. Eu trabalhei arduamente por você. Quanto isso custou a mim e a meu marido, a eternidade dirá. Não tenho conhecimento do estado da igreja quando o Senhor apresentou o caso deles novamente e novamente ao longo dos anos. Avisos repetidos foram dados, mas não houve nenhuma mudança decidida. Ela alegou ter conhecimento do estado da igreja porque o Senhor havia apresentado o caso deles para ela repetidamente por anos. Ela está montando o caso de que teve uma avaliação sobrenatural do que estava acontecendo. Este é o precedente que ela deu para como essa igreja deveria ter entendido este testemunho para eles. É baseado no conhecimento que o Senhor havia apresentado a ela. No entanto, agora, quando envio um testemunho de aviso e repreensão, muitos de vocês declaram que é simplesmente a opinião da irmã White. Você insultou o Espírito de Deus. Você sabe como o Senhor se manifestou através do Espírito de profecia. Passado, presente e futuro passaram diante de mim. Eu vi rostos que nunca tinha visto, e anos depois eu os reconheci quando os vi. Fui despertado do meu sono com uma sensação vívida de assuntos previamente apresentados à minha mente. E escrevi à meia-noite. Cartas que atravessaram o continente e chegaram a uma crise e evitaram um grande desastre por causa de Deus. Este tem sido o meu trabalho por muitos anos. Um poder me impeliu a reprovar e repreender erros que eu não tinha pensado. Este trabalho dos últimos 36 anos é de cima ou de baixo? Então ela afirmou ter visto o passado,
o que estava acontecendo no presente e também ter visto o futuro. Além disso, ela reforçou a posição binária de seu trabalho, que as mensagens que ela trazia eram ou do trono celestial ou do diabo. E se você acreditava que os testemunhos de advertências e reprovações dela eram simplesmente sua opinião, bem, você insulta Deus. Isso certamente traria alguma ansiedade para aqueles em Battle Creek se pensassem que, ao questionar suas mensagens, estavam insultando Deus. Obviamente, o tema recorrente aqui apresentado foi o selo celestial de seu trabalho. Em seguida, ela comparou seus avisos e repreensões com os do apóstolo Paulo. Suponha que alguns fariam parecer incorretamente, no entanto, que eu fui influenciado a escrever como fiz por cartas recebidas de membros da igreja. Como foi com o apóstolo Paulo? As notícias que ele recebeu através da família de Chloe sobre a condição da igreja em Corinto foi o que o levou a escrever sua primeira epístola para aquela igreja. Cartas privadas chegaram a ele informando os fatos como eles existiam, e em sua resposta ele estabeleceu princípios gerais que, se observados, corrigiriam os males existentes. Com grande ternura e sabedoria, ele exorta todos a dizerem as mesmas coisas, para que não haja divisão entre eles. Paulo era um apóstolo inspirado, mas o Senhor não revelava a ele em todos os momentos a condição de seu povo. Aqueles que estavam interessados na prosperidade da igreja e viram males se infiltrando. Apresentou o assunto diante dele, e da luz que ele havia recebido anteriormente, ele estava preparado para julgar o verdadeiro caráter desses desenvolvimentos. Porque o Senhor não lhe deu uma nova revelação para aquele momento especial. Aqueles que realmente buscavam luz não descartaram sua mensagem como apenas uma carta comum. Não, de fato, o Senhor havia mostrado a ele as dificuldades e perigos que surgiriam nas igrejas, para que quando se manifestassem, ele soubesse exatamente como tratá-los. A comparação que Ellen está fazendo aqui é que ela tinha visto o passado, o presente e o futuro, e assim saberia como tratar outras questões que surgissem na igreja. Mesmo sem ter uma nova visão, ele estava preparado para a defesa da igreja. Ele deveria vigiar as almas como alguém que deve prestar contas a Deus. E ele não deveria tomar conhecimento dos relatórios sobre seu estado de anarquia e divisão? Visão, com certeza, e a repreensão que ele enviou a eles foi escrita tanto sob a inspiração do Espírito de Deus quanto qualquer uma de suas epístolas. Mas quando essas repreensões vieram, alguns não se corrigiram. Eles assumiram a posição de que Deus não havia falado com eles através de Paulo, que ele apenas deu a eles sua opinião como um homem, e eles consideraram seu próprio julgamento tão bom quanto o de Paulo. Assim é com muitos entre nosso povo que se afastou dos antigos marcos e que seguiram seu próprio entendimento. Que grande alívio seria para tais. Eles poderiam acalmar a consciência com a crença de que meu trabalho não é de Deus. É bastante óbvio que ela estava argumentando que, assim como Paulo, um apóstolo, foi inspirado coração. Assim é ela, e portanto seus escritos, como os de Paulo, são escritos sob a inspiração de Deus. Ela não desejava que as pessoas pensassem que suas mensagens eram suas opiniões. Essas afirmações, no entanto, levantam questões como todos os seus trabalhos publicados devem ser considerados como escritos sob a inspiração de Deus. Se eles não são todos inspirados, como você sabe quais são e quais não são? Você ousa querer diferenciar o que é a opinião dela e o que não é? Ao ler isto, não posso deixar de perguntar por que havia tantos que a conheciam pessoalmente ou na comunidade, mas não acreditavam que ela recebia a luz do céu. É porque outros neste momento também estavam reivindicando experiências visionárias? Será que afirmar receber luz do céu é fácil, mas prová-lo pode ser muito mais difícil? Porque, ao que me parece, quando leio este testemunho, acreditam que havia provas insuficientes para as alegações dela. Mas eu estaria interessado em ler nos comentários daqueles de vocês que acreditam que ela recebeu luz do céu. O que você pessoalmente sente é forte ou evidência avassaladora de que ela era uma mensageira do Senhor. Agora de volta ao seu testemunho. Se procuram desviar o conselho de Deus para se adequar a vocês, se diminuem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, você está se rebelando contra Deus tão certamente como eram Corá, Datã e Abirão. Você conhece a história deles. Você sabe o quão teimosos eles eram em suas próprias opiniões. Como mencionei na parte 4, Corá, Datã e Abirão foram mortos por se rebelarem contra Deus. E a implicação aqui é que se você se rebelar ou diminuir a confiança da igreja em seus testemunhos porque você acredita que seja apenas a opinião dela, então coisas ruins podem acontecer com você também. Continuando, ela escreveu esta famosa afirmação na próxima página. Quando fui ao Colorado, eu estava tão preocupado com vocês, a igreja de Battle Creek, que na minha fraqueza escrevi muitas páginas para serem lidas na reunião de acampamento de vocês. Fraco e tremendo, levantei-me às 3 da manhã para escrever para você. Deus estava falando através do barro. Você pode dizer que essa comunicação foi apenas uma carta ou uma opinião.
Sim, era uma carta, mas inspirada pelo Espírito de Deus para trazer à mente de vocês coisas que me foram mostradas. Nessas cartas que eu escrevo, note o tempo presente nos testemunhos que dou. Ela ainda está direcionando isso para aqueles em Battle Creek. Estou apresentando a você o que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo no jornal expressando apenas minhas próprias ideias. São o que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Ela quer deixar claro que não está escrevendo sua própria opinião para esta igreja ou para aqueles em Battle Creek. Isso nos traz de volta à pergunta: o que ela diria para pessoas como meu amigo que duvidavam da origem de suas informações? De onde ela queria que suas informações parecessem originar? Como você se lembra da parte 4, James argumentou que seus escritos não teriam sido atribuídos ao Senhor se ela não tivesse sido ferida e tivesse uma educação quando era jovem. A senhora White teria sido poupada do golpe que a tornou inválida na infância? Ela havia crescido na mulheridade com saúde e força para obter uma educação completa? E ela havia se apresentado ao povo sob essas circunstâncias favoráveis, como um orador e para escritora. A incredulidade de nosso tempo, tão pronta para se apegar a objeções, teria dado crédito de seu trabalho à mulher, e não para o Senhor. Eles estavam preocupados que seus escritos não pareceriam ter vindo do Senhor se ela não tivesse sido ferida e mal educada. Mas se o movimento adventista inicial soubesse que ela estava baseando visões e conteúdos extrabíblicos em outros autores, eles não teriam atribuído o trabalho dela à mulher e não ao Senhor? Parece-me que eles teriam menosprezado seus testemunhos ainda mais, porque poderiam atribuir uma origem terrena que tornou a produção de uma mulher frágil e doente possível. Claro, o ávido defensor rapidamente levantará a mão e dirá: onde ela disse que cada detalhe de cada conta veio direto de uma visão? Bem, eu argumentaria que ela certamente deu a entender que dependia de sua luz celestial para escrever seus livros. Sem mencionar se ela não incluir atribuição, você tem que presumir que detalhes extrabíblicos vieram de uma experiência de visão. Com base no precedente, ela não é apenas escrita como discutimos anteriormente, mas a reputação daquela na comunidade. Comunidade que tinha visto o passado, presente e futuro. Ela não era simplesmente outra autora escrevendo sobre Cristo no século XIX. Ela, Cinderela, ao contrário, era a autora inspirada, alegando ter recebido os preciosos raios de luz que saem do trono. Agora que sabemos como ela queria que víssemos a origem de seus avisos e repreensões neste testemunho, vamos avançar em seu capítulo intitulado O Testemunho Deslizado. Os exemplos neste vídeo foram encontrados por um colega e eu agradeço a ele por isso. Então, no último vídeo, vimos onde ela utiliza as ideias de Daniel March ao escrever para aqueles em Battle Creek. Mas antes de trazermos Krumacher, vamos virar para a página 72 e olhar para outro autor usando este capítulo. John Ross Macduff, um ministro da Igreja da Escócia, livro Memórias de Tudo Isso. Aqui desde 1876. O grande pecado dos judeus foi o de negligenciar e rejeitar oportunidades presentes. Como Jesus vê o estado de seus seguidores confessos hoje, ele vê ingratidão básica, holoformalismo, hedonismo e autonegação. Hipocrisia insincera, orgulho farisaico e apostasia. Observe como Macduff escrevia sobre como Jesus se sentia em relação aos judeus durante a era bíblica. No entanto, Ellen muda o contexto para como Jesus se sentiu sobre aqueles em Battle Creek em 1882. As lágrimas que Cristo derramou no topo do Monte das Oliveiras foram pela impenitência e ingratidão de cada indivíduo até o fim dos tempos. Ele vê seu amor desprezado. Os tribunais do templo da alma foram convertidos em lugares de tráfico profano. Egoísmo, avareza, malícia, inveja, orgulho, paixão são todos acarinhados no coração humano. Seus avisos são rejeitados e ridicularizados. Seus embaixadores, que neste contexto é ela, são tratados com indiferença. Suas palavras parecem contos ociosos. Jesus falou por misericórdia, mas essas misericórdias não foram reconhecidas. Ele falou por meio de sérios avisos, mas esses avisos foram rejeitados. Eu suplico a vocês que há muito professam a fé e ainda prestam homenagem externa a Cristo. Não enganem suas próprias almas. É o coração inteiro que Jesus valoriza. A lealdade da alma é um empréstimo de valor aos olhos de Deus. Se soubesses, mesmo tu, pelo menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. Aqui encontramos Lucas 19 referenciado. Até tu, Cristo, está neste momento, dirigindo-se a você pessoalmente, abaixando do seu trono, ansiando com ternura piedosa por aqueles que não sentem seu perigo, que não têm piedade de si mesmos. Note que ela muda a situação hipotética que Macduff apresenta, porque isso não funcionaria com sua repreensão à igreja. Enquanto ele escrevia para pensar em Cristo se abaixando de seu trono,
Ellen muda isso para o que está acontecendo atualmente para dar mais drama ao deslizar de seus testemunhos. Na versão dela, Cristo está se dirigindo pessoalmente àqueles em Battle Creek e anseia com ternura piedosa pela congregação. Imagine-se como um membro desta igreja. Você acreditaria que isso veio da luz que lhe foi dada do céu? Muitos têm nome para viver enquanto se tornaram espiritualmente mortos. Estes um dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitas obras maravilhosas? Então eu lhes direi: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Obviamente, isso veio da Bíblia. Ai de ti, se demorares e te arrastares até que o sol da justiça se ponha. A escuridão da noite eterna será a tua parte. Ah, que o coração frio formal mundano possa ser derretido. Cristo derramou não apenas lágrimas por nós, mas seu próprio sangue. Agora Ellen reafirma o contexto para as repreensões e avisos que seguirão do livro do teólogo alemão F.W. Krummacher, Elias, o Tisbita, traduzido em 1838, 44 anos antes de sua suposta insanidade. Reprovação inspirada. Quando o Senhor apresentou seu caso pela última vez para mim e me fez saber que você não havia considerado a luz que lhe fora dada, fui instruído a falar claramente com você em seu nome, pois sua raiva foi acesa contra você. Essas palavras foram ditas para mim. Seu trabalho é designado por Deus. Muitos não te ouvirão, pois se recusam a ouvir o grande mestre. Muitos não serão corrigidos, pois seus caminhos estão certos aos seus próprios olhos. Ainda assim, leve a eles as repreensões e avisos que eu te darei. Se eles vão ouvir ou se abster... Então ela recebeu uma visão sobre aqueles em Battle Creek, e nessa visão repreensões e avisos foram dados a ela pelo Senhor. Ela continuou: eu lhe trago o testemunho do Senhor. Todos ouvirão sua voz que estão dispostos a ser corrigidos. Mas aqueles que foram enganados pelo inimigo agora não estão dispostos a vir para a luz, para que suas ações não sejam reprovadas. Muitos de vocês não puderam discernir o trabalho e a presença de Deus. Vocês não sabem que é Ele. O Senhor ainda é gracioso, disposto a perdoar todos que se voltam para Ele com penitência e fé. Disse o Senhor: muitos não sabem no que tropeçam, não atendem à voz de Deus, mas seguem a vista dos seus próprios olhos e o entendimento dos seus próprios corações. Incredulidade e ceticismo tomaram o lugar da fé. Eles me abandonaram. Em seguida, começamos a ver os pensamentos de Krummacher surgirem aqui à esquerda em Elias, o Tisbita, de 1838. Ellen escreveu: foi-me mostrado que pais e mães se desviaram de sua simplicidade e negligenciaram o santo chamado do Evangelho. Embora não seja óbvio, como veremos em breve, Krummacher escreveu que Elias levava uma vida simples e que muitos cristãos desistem dessa vida simples para seguir em frente e use seus talentos a tempo para o mundo. É interessante como Ellen, ao invés disso, não afirmou que sua informação veio de uma visão. Muitos estão elevando a alma, a vaidade. Não mais cedo uma pessoa imagina que possui algum talento, que poderia ser útil na causa de Deus, que ele superestima o dom e tende a pensar muito bem de si mesmo, como se fosse um pilar da igreja. O trabalho que ele poderia fazer com aceitação, ele deixa para outra pessoa com menos habilidade do que ele considera possuir. Ele pensa e fala de uma posição mais alta. Ele deve deixar a sua luz brilhar diante dos homens. O Espírito de Deus deve controlar nosso caráter e conduta de tal maneira que nossa influência possa sempre abençoar, encorajar e edificar. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos devem testemunhar que somos nascidos de Deus e que a paz de Cristo governa em nossos corações. Desta maneira, espalhamos ao nosso redor a graciosa radiação do que o Salvador fala, quando ele nos ordena a deixar nossa luz brilhar para os homens. Assim, estamos deixando um rastro brilhante para o céu. Desta forma, todos os que estão conectados com Cristo podem se tornar pregadores de justiça mais eficazes do que pelo esforço mais capaz do púlpito sem essa unção celestial. Aqueles portadores de luz irradiam o mais puro brilho, que são menos conscientes de seu próprio brilho, assim como as flores difundem a fragrância mais doce, que fazem a menor exibição. Nossas pessoas estão cometendo erros muito perigosos. Não podemos elogiar e bajular qualquer homem sem lhe fazer um grande mal. Aqueles que fazem isso terão uma grande decepção. O desejo ansioso de instigar homens ao conhecimento público é uma evidência de afastamento de Deus e uma amizade com o mundo. É o espírito que caracteriza os dias atuais. Mostra que os homens não têm a mente de Jesus. A cegueira espiritual e a pobreza de alma chegaram a eles. Frequentemente, pessoas de mentes inferiores desviam o olhar de Jesus para um padrão meramente humano, pelo qual eles não são conscientizados de sua própria pequenez e, portanto, têm uma estimativa indevida de suas próprias capacidades e dons. Há entre nós, como povo, uma idolatria de
instrumentalidades humanas e mero talento humano, e estes até de caráter superficial. Note o quanto das percepções tiradas de Krummacher são então aplicadas àqueles em Battle Creek. Ela então conclui o parágrafo com 2 frases finais. Então ela viu o passado, presente e futuro. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está deixando rapidamente a igreja. Você está seguindo isso. O mesmo caminho que a antiga Israel. A mesma queda de sua santa vocação como o povo peculiar de Deus. Você está tendo comunhão com as obras infrutíferas da escuridão. Sua concórdia com os incrédulos provocou o desagrado do Senhor. Você não conhece as coisas que pertencem à sua paz e elas estão rapidamente sendo escondidas de seus olhos. Seu descuido em seguir a luz colocará você em uma posição mais desfavorável do que os judeus sobre os quais Cristo pronunciou um ai. Você pode ver algumas semelhanças aqui com Macduff neste parágrafo. Foi-me mostrado que a descrença nos testemunhos tem aumentado constantemente à medida que as pessoas se afastam de Deus. Está por toda parte em nossas fileiras por todo o campo. Poucos sabem o que nossas igrejas vão experimentar. Eu vi que atualmente estamos sob a misericórdia divina, mas ninguém pode dizer quanto tempo isso continuará. Ninguém sabe quão grande é a misericórdia que tem sido exercida para conosco, mas poucos são sinceramente devotos a Deus. Existem apenas alguns que, como as estrelas em uma noite tempestuosa, brilham aqui e ali entre as nuvens. No primeiro parágrafo, ela diz que lhe foi mostrado que o espírito do mundo está rapidamente deixando esta igreja adventista por causa de sua infidelidade como um povo peculiar para a luz que lhes foi dada. Então, no próximo parágrafo, revisitamos o exemplo da parte 4, onde Ellen diz àqueles na igreja que poucos sabem o que nossas igrejas vão experimentar. Como mencionei antes, ela está avisando os incrédulos em seus testemunhos que ela viu o futuro. Depois ela diz que viu em visão que no momento presente havia uma contenção ou restrição divina, mas não sabemos por quanto tempo isso continuará. Ela diz a eles que a misericórdia presente está sendo exercida para aqueles ávidos que não acreditam em seus testemunhos. Existem poucos que são sinceramente devotados a Deus. Qual seria a percepção pública da declaração dela aqui, que ela viu isso em visão ou deste testemunho geral? Já ocorreu a eles que isso veio de ideias de um livro publicado pela primeira vez na Alemanha, na década de 1820. Lembre-se, ela afirmou desde o início deste testemunho que ela não escreve suas próprias opiniões, mas sim a luz que Deus mostrou a ela. Então não é estranho que a luz que Deus havia mostrado a ela foi encontrada convenientemente em outro livro e continha quase todas as ideias pertinentes de que ela precisava para abordar os problemas nesta igreja. Se ela não queria que o público assumisse de onde vinham suas informações, por que ela não esclareceu, ou mesmo deu uma dica sobre a fonte de seu testemunho. Vamos continuar. Muitos que escutam complacentemente as verdades da palavra de Deus estão espiritualmente mortos, enquanto professam viver. Por anos eles têm vindo e indo em nossas congregações. Espere, em qual congregação isso aconteceu? Krummacher está escrevendo sobre sua própria experiência na Alemanha cerca de 40 anos antes do testemunho de Ellen para a igreja Battle Creek em Michigan. Então eu me pergunto, será que isso é uma análise sincera da igreja de Battle Creek ou apenas uma declaração genérica sobre as congregações da igreja? É algo que soou satisfatório, talvez uma opinião sobre a igreja Battle Creek. Por anos eles vieram e foram em nossas congregações, mas parecem cada vez menos conscientes do valor da verdade revelada. Eles não têm fome e sede de justiça, não têm apreço por coisas espirituais ou divinas. Eles assentem a verdade, mas não são santificados por ela. Nem a palavra de Deus, nem os testemunhos de seu espírito, que eu argumentaria aqui são os avisos de Allen, causam qualquer impressão duradoura neles. Apenas de acordo com a luz, os privilégios e oportunidades que eles desprezaram serão sua condenação. Bem, eu concordaria se você desconsiderar a palavra de Deus, a Escritura é clara que você será condenado. Mas o testemunho de Ellen também é. Mais uma vez, como a verdade revelada de Ellen White, ou luz, se encaixa na salvação e no adventismo. Por exemplo, se aqueles em Battle Creek não fizeram o que ela ordenou, eles foram condenados? Se não obedecemos à sua mensagem de saúde, somos condenados? Se discordamos de qualquer coisa que ela disse com autoridade, somos condenados porque estamos ignorando a luz do céu? Como pode a igreja afirmar que segue apenas a Bíblia como seu guia, mas ter uma luz adicional fluindo através de Ellen que, se desobedecida, poderia levar à condenação? Estou bem ciente de que ela aponta os leitores para a Bíblia. No entanto, ela também disse se você declarar seus avisos e repreensões como sua opinião, você insulta o Espírito de Deus. Isso levaria a 2 fontes de revelação divina. Então, como eu reconcilio o duplo sentido de que somos pela Bíblia sozinhos? Você gostaria de ir contra a luz do céu? Muitos que pregam a verdade para os outros estão eles mesmos acalentando a iniquidade. Os apelos do Espírito de Deus, como uma melodia divina,
as promessas de sua palavra tão ricas e abundantes, suas ameaças contra a idolatria e a desobediência, todos são impotentes para derreter o coração do mundo e do coração. Muitas de nossas pessoas são mornas. Está quente. Vamos pausar novamente. Quem são as pessoas mornas? Aquelas na Alemanha no início dos anos 1800 ou aquelas em Battle Creek, Michigan, em 1885? Aqueles avaliados por um teólogo alemão ou aqueles avaliados por alguém que viu o passado, presente e futuro? Eles acompanham a posição de moroso, nem a favor, nem contra, nem frio, nem quente. Eles ouvem as palavras de Cristo, mas não as fazem. Se permanecerem neste estado, ele os rejeitará com abominação, porque Krummacher não reivindicou previsão celestial. Ele escreveu um resultado hipotético que, certamente, implicando uma alta probabilidade, se eles continuarem nesse estado, ele os rejeitará. Amargos com suas cordas. Ellen, ao contrário, escreveu como se Deus os rejeitasse, pois não há dúvida com a profetisa. Muitos daqueles que tiveram grande luz, grandes oportunidades e toda vantagem espiritual louvam a Cristo e o mundo com a mesma respiração. Eles se curvam perante Deus e Mamon. Eles fazem Maria com as crianças do mundo e ainda afirmam ser abençoados com os filhos de Deus. Desejam ter Cristo como seu Salvador, mas não suportarão a cruz e usarão seu jugo. Veja que hoje o que ela escreveu a seguir? Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, aqueles em Battle Creek, pois se continuarem assim, nada além de mal pode ser profetizado a respeito de vocês. A paciência de Deus tem um objeto, mas vocês estão derrotando isso. Isso é honesto, porque tudo o que ela tirou de Krummacher parece se encaixar tão bem com sua luz celestial como se fosse uma grande coincidência. Onde ela dá alguma pista de que essa pintura literária por números era de outra pessoa? Será que devo acreditar que esta é a luz que foi dada pelo Espírito de Deus? A única maneira de aqueles em Battle Creek ou eu mesmo poderíamos sequer fazer a pergunta se esta era a luz celestial, como se conhecêssemos suas fontes. Mas a única fonte que ela citou foi o Espírito de Deus, porque isto não deve ser baseado em sua opinião. Então eu posso ver por que sua dependência de outros autores tem sido um problema por mais de 100 anos. Ela mesma criou essas expectativas. E só para deixar claro, não estou defendendo que o que ela publicou foi palavra por palavra do que lhe foi dito pelo Espírito de Deus, ou que cada palavra que ela nunca falou em público ou em privado foi inspirada, embora os apologistas adventistas normalmente gostem de apresentá-lo dessa forma. Na verdade, eu já ouvi apologistas SDA tentarem explicar sua dívida e argumentar que ela tinha dificuldades em transferir as informações de sua mente para a página. E assim se tornou uma devoradora de livros literários à procura de maneiras de transmitir seus pensamentos inspirados usando outros livros. No entanto, esta tarefa levaria 10 vezes mais tempo para pesquisar em sua biblioteca de mais de 1000 livros para encontrar algo que combinasse com a luz do céu. É como se ela tivesse lido este livro de Krummacher e pensado, agora eu posso finalmente explicar o que me foi dado em visão. Mas me diga, se você pedir até a uma criança de 7 anos para descrever algo que lhe foi contado ou testemunhado em um sonho, eles não poderiam usar suas palavras, por mais primitivas que sejam, para descrever as informações dadas a eles? Claro que poderiam. Não é como se esperasse que os profetas escrevessem alta literatura, afinal. Mas pelo que li dos argumentos Avnest, eles querem convencer você e eu de que, porque ela não conseguia expressar bem seus pensamentos em palavras, ela estava à vontade, para pegar como bem quisesse. E ao contrário de outros autores de seu tempo, evitava mencionar sua dívida, exceto na grande controvérsia, o que teria dado crédito à mulher. E não para o Senhor, continuando com seu depoimento, ele está permitindo que um estado de coisas aconteça que você gostaria de ver contrariado mais tarde. Mas será tarde demais. Deus ordenou a Elias que ungisse o cruel e enganoso Azael como rei da Síria, para que ele... Quem sabe se Deus não vai te entregar as decepções que você ama? Quem sabe os pregadores que são fiéis, firmes e verdadeiros podem ser os últimos a oferecer o evangelho da paz às nossas igrejas ingratas. Então, sobre quais pregadores e quais igrejas Krummacher estava escrevendo? Aquelas pequenas reuniões de SDAs em Battle Creek? Eu não acho. São configurações completamente diferentes, mas Krummacher escreveu um relato emocionante, e então Ellen decidiu usá-lo. O que me faz considerar que nunca foi mostrado nada disso a ela. Pode ser que os destruidores já estejam treinando sob a mão de Satanás e apenas esperam a partida de mais alguns portadores do estandarte para tomarem seus lugares e com a voz do falso profeta gritar paz, paz, quando o Senhor não falou paz. A seguir, ela faz uma pausa de Krummacher e adiciona um toque pessoal, inserindo um movimento que, enquanto ela está escrevendo isso no papel, seus olhos estão cegados por lágrimas. Raramente choro, mas agora encontro meus olhos cegos de lágrimas. Elas estão caindo no meu papel enquanto eu escrevo. Fiquei realmente surpreso com esta afirmação, porque quando você lê esta carta, parece muito pessoal.
O que levanta a questão de se você é tão emocional sobre o estado daqueles em Battle Creek. Por que você não escreveria esse testemunho de seu coração, em vez de utilizar fontes externas? Em seguida, ela sugere que talvez em breve não receba mais profecia por causa deles, e que o Espírito Santo não falará mais com o povo adventista. Pode ser aquela herança, ou fuligem. Logo toda a profecia entre nós chegará ao fim, e a voz que tem agitado o povo pode não mais perturbar seus sonos carnais. Quando Deus realizar sua estranha obra na terra, quando mãos sagradas não carregarem mais a arca, ai será para o povo, ó que conhecias, até agora neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. O que nosso povo possa, como fez Nínive, se arrepender com toda a sua força e acreditar com todo o seu coração, para que Deus possa afastar deles a sua feroz ira. Depois disso, Ellen discute um dos tópicos mais controversos de sua mensagem de saúde, o vício secreto. Vamos continuar com Crewmocker. Se todos aqueles que se reúnem para reuniões de edificação e oração pudessem ser considerados verdadeiros adoradores, então poderíamos esperar que muito ainda restaria a ser feito por nós. Mas é em vão nos enganarmos. As coisas estão longe de ser o que a aparência indicaria. De uma visão distante, muito pode parecer bonito que, após uma análise mais detalhada, será encontrado cheio de deformidades. O espírito predominante de nosso tempo é o da infidelidade e apostasia. Um espírito de iluminação fingida por causa de um conhecimento da verdade, mas na realidade da suposição mais cega. Há um espírito de oposição à palavra simples de Deus e ao testemunho do Espírito, que eu diria serem os seus testemunhos. Há um espírito de exaltação idólatra da mera razão humana acima do revelado, sabedoria de Deus. Há homens entre nós em posições responsáveis que acreditam que as opiniões de alguns filósofos pretensiosos chamados mundos são mais confiáveis do que a verdade da Bíblia ou os testemunhos do Espírito Santo. E lembre-se, este capítulo é sobre o deslizamento de nossos testemunhos, afinal. Uma fé como a de Paulo, Pedro ou João é considerada antiquada e insuportável nos dias de hoje. É considerado absurdo, místico e indigno de uma mente inteligente. Deus me mostrou que esses homens são Hazaels para provar ser um flagelo para nosso povo. Crewmocker faz várias referências a Hazael, tornando-se um flagelo para o povo de Israel neste capítulo. Aqui está uma numa página anterior. Acho preocupante que Ellen afirmou ter visto isso em uma visão, enquanto este tópico está espalhado em Crewmocker. Eles são sábios além do que está escrito. Esta incredulidade das verdadeiras verdades da palavra de Deus, porque o julgamento humano não pode compreender os mistérios de seu trabalho, é encontrada em todos os distritos, em todas as classes da sociedade. Isso é ensinado na maioria de nossas escolas e entra nas lições das creches. Milhares que se dizem cristãos dão. Preste atenção aos espíritos do leão. Em todo lugar, o espírito das trevas disfarçado de religião irá confrontar você. Então, ela já viu esses espíritos mentirosos em visão? Eles são de sua experiência? Este é um bom ponto, no entanto, é bom testar aqueles com reivindicações sobrenaturais. Como ela menciona, eles podem ser escuridão vestidos como religião. Se tudo que parece ser vida divina, nós somos tal em... Na realidade, se todos os que professam apresentar a verdade ao mundo estivessem pregando pela verdade e não contra ela, e se fossem homens de Deus guiados pelo seu espírito, então poderíamos ver algo animador em meio à escuridão moral predominante. Mas o espírito do anticristo está prevalecendo como nunca antes. Bem, podemos exclamar, ajuda, Senhor, pois o homem piedoso cessa, pois os fiéis falham entre os filhos dos homens. Isto, claro, vem dos Salmos. Sei que muitos pensam muito favoravelmente sobre o tempo presente. Essas almas amantes da facilidade serão engolidas na ruína geral, mas não desesperamos. Temos sido inclinados a pensar que onde não há ministros fiéis, não pode haver verdadeiros cristãos. Mas não é esse o caso. Deus prometeu que onde os pastores não são verdadeiros, Ele mesmo cuidará do rebanho. Deus nunca fez o rebanho totalmente dependente de instrumentalidades humanas, mas os dias de purificação da igreja estão se acelerando. Deus terá um povo puro e verdadeiro. Na grande mudança que em breve acontecerá, seremos melhor capazes de medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo quando o Senhor vai manifestar que sua ventoinha está em sua mão, e Ele vai purificar completamente seu chão. Os dias estão se aproximando rapidamente quando haverá grande perplexidade e confusão. Esta grande perplexidade e confusão iminente sobre a qual ela escreveu em 1882 é algo que ela viu em visão. Satanás, vestido em roupas de anjo, enganará, se possível, os próprios escolhidos.
Haverá muitos deuses e muitos senhores. Todos os ventos da doutrina estarão soprando. Aqueles que prestaram suprema homenagem à ciência falsamente chamada não serão os líderes então? Aqueles que confiaram em intelecto, gênio ou talento não estarão então na frente da fila e arquivo? Eles não acompanharam a luz. Aqueles que se provaram infiéis não serão confiados ao rebanho. No último trabalho solene, poucos grandes homens estarão envolvidos. Eles são autossuficientes, independentes de Deus, e Ele não pode usá-los. O Senhor tem servos fiéis, que no momento de tremor e teste serão revelados. Existem preciosidades agora escondidas, que não se curvaram a Baal. Eles não tiveram a luz que tem brilhado em você de forma concentrada, mas pode ser que sob uma aparência áspera e desagradável, a pura luminosidade de um caráter cristão genuíno seja revelada. Durante o dia, olhamos para o céu, mas não vemos as estrelas. Elas estão lá, fixas no firmamento. O olho não pode distingui-los. À noite contemplamos seu genuíno brilho. O tempo não está distante quando o teste chegará a cada alma. O sinal da besta será instigado sobre nós. Aqueles que passo a passo cederam às demandas mundanas e se conformaram com os costumes mundanos não acharão isso um assunto difícil. Para ceder aos poderes que existem, em vez de se submeterem à zombaria, insulto, ameaça de prisão e morte, a disputa é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, e desta vez o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade será claramente distinguida da aparência e do enfeite dela. Muitas estrelas que admiramos pela sua brilhância então se apagarão na escuridão. A palha como uma nuvem será levada pelo vento. Até mesmo de lugares onde vemos apenas pisos de trigo rico, todos que assumem os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha de sua própria nudez. Deve-se salientar que esses pensamentos são então usados novamente em Profetas e Reis de 1917, e a marca da besta é esclarecida como sendo o falso sábado. Alguém mais acha irônico que Ellen White seria dependente das palavras e pensamentos de um ministro que guarda o domingo? Pastor, para descrever o que vai acontecer no futuro, enquanto cavalga tanto contra aqueles que adoram no domingo, e enquanto afirma ter visto o passado, presente e futuro. Quando árvores sem frutos são cortadas como empecilhos do solo, quando multidões de falsos irmãos são distinguidos dos verdadeiros, então os ocultos serão revelados à vista, e com hosanas se alinham sob a bandeira de Cristo. Aqueles que foram tímidos e desconfiados de si mesmos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como David, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás irá assediar fortemente os fiéis. Em nome de Jesus, eles sairão mais do que conquistadores. Então a igreja de Cristo aparecerá. Bela é a lua, claro é o sol, e terrível como um exército com bandeiras, que é do cantar dos cantares. As sementes da verdade que estão sendo semeadas pelos esforços missionários irão então brotar, florescer e dar frutos. Verdade, as almas receberão a verdade, que suportarão tribulações e louvarão a Deus para que possam sofrer por Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o flagelo transbordante passar pela terra, quando o ventilador estiver purgando o chão de Jeová, Deus será o auxílio de seu povo. Os troféus de Satanás podem ser exaltados ao máximo, mas a fé dos puros e santos não será intimidada. Elias tirou Eliseu do arado e lançou sobre ele seu manto de consagração. O chamado para esta grande e solene obra foi apresentado a homens de aprendizado e posição. Se eles tivessem sido pequenos aos seus próprios olhos e confiado totalmente no Senhor, ele os teria honrado carregando seu estandarte em triunfo para a vitória. Mas eles se separaram de Deus, cederam à influência do mundo e o Senhor os rejeitou. Muitos exaltaram a ciência e perderam de vista o Deus da ciência. Isso não aconteceu com a igreja nos tempos mais puros. Deus fará uma obra em nosso dia que poucos antecipam. Então ela está prestes a nos contar, como a mensageira inspirada, o que poucos antecipam. Observe como ela muda as palavras de Krumacher de uma situação hipotética esperançosa para uma de certeza. Ele exaltará e exaltará entre nós aqueles que são ensinados mais pela unção de seu espírito do que pelo treinamento externo de instituições científicas. Essas instalações não devem ser desprezadas ou condenadas, são ordenadas por Deus. Mas eles só podem fornecer as qualificações exteriores. Há poucos homens realmente consagrados entre nós, poucos que lutaram e venceram na batalha contra o si mesmo. A verdadeira conversão é uma mudança decidida de sentimentos e motivos. É como se estivesse a despedir-se.
conexões mundanas, um apressar-se de sua atmosfera espiritual, um retirar-se do poder controlador de seus pensamentos, opiniões e influências. A separação causa dor e amargura para ambas as partes. É a divergência que Cristo declara que veio trazer, mas os convertidos sentirão um desejo contínuo de que seus amigos abandonem tudo por Cristo, sabendo que a menos que o façam, haverá uma separação final e eterna. O verdadeiro cristão não pode, enquanto com amigos incrédulos, ser leve e trivial. O valor das almas pelas quais Cristo morreu é muito grande. Aquele que não abandonar tudo o que tem, diz Jesus, não pode ser meu discípulo. O que quer que desvie as afeições de Deus deve ser abandonado. Mamon é o ídolo de muitos. Sua corrente de ouro os vincula a Satanás. Reputação e honra mundana são adoradas por outra classe. A vida de facilidade egoísta e liberdade de responsabilidade é o ídolo de outros. Estas são as armadilhas de Satanás preparadas para os pés desavisados, mas essas correntes escravizadoras devem ser quebradas. A carne deve ser crucificada com os afetos e a luxúria. Não podemos ser meio senhores e meio mundanos. Não somos o povo de Deus a menos que sejamos completamente. Todo peso, todo pecado que nos assedia deve ser posto de lado. O vigia de Deus não vai gritar paz. Paz, quando Deus não falou paz. A voz do fiel vigia será ouvida. Saiam das depressões. Não toquem em nada impuro. Saiam do meio dela. Sejam limpos aqueles que carregam os vasos do Senhor. A igreja será pesada nas balanças do santuário. Vendo como este testemunho foi construído e para quem foi enviado, é aparente para mim que ela não queria que ninguém soubesse como foi construído. Na verdade, Ellen estabeleceu a expectativa de como ver a origem deste testemunho e que ela recebeu luz do céu. Alguns dirão, bem, Deus disse a ela para tirar este livro da estante e usar as palavras de Krummacher, ou que ela queria usar as palavras de Krummacher porque ele escrevia melhor do que ela. Pessoalmente, eu me pergunto por que eu deveria acreditar que o que ela diz, precedido por eu fui mostrada, eu vi ou sugestões de conhecimento prévio de eventos futuros, é baseada em qualquer experiência sobrenatural. Vamos ser honestos, a única razão pela qual as pessoas na igreja prestam atenção a Ellen White é porque acreditam que ela teve experiências sobrenaturais. Mas como sabemos que ela realmente teve visões quando até as declarações que testemunham uma experiência visionária são de um autor que não reivindica nenhuma revelação sobrenatural? Lembre-se, ela escreveu anteriormente neste capítulo. No entanto, agora, quando eu envio um testemunho de aviso e repreensão, muitos de vocês declaram ser apenas a opinião da irmã White. Você insultou o Espírito de Deus. Você sabe como o Senhor se manifestou através do Espírito de profecia. Passado, presente e futuro passaram diante de mim. E se o passado, presente e futuro passaram diante dela, por que ela não poderia escrever isso? Somente não é capaz? As memórias de suas visões desvaneceram tanto que ela não consegue expressar em palavras o que viu? Mais tarde, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela descreve seus testemunhos ainda mais. Alguns assumiram a posição de que os avisos, precauções e repreensões dadas pelo Senhor através de seu servo, a menos que venham através de uma visão especial para cada caso individual, não deveriam ter mais peso do que conselhos e advertências de outras fontes. Em alguns casos, foi representado que ao dar um testemunho para as igrejas Pessoal, fui influenciado a escrever como fiz por cartas recebidas de membros da igreja. Houve aqueles que afirmam que os testemunhos alegados serem dados pelo Espírito de Deus eram simplesmente a expressão do meu próprio julgamento, baseado em informações coletadas de fontes humanas. Esta afirmação é totalmente falsa. No entanto, em resposta a alguma pergunta, declaração ou apelo de igrejas ou indivíduos, um testemunho é escrito apresentando a luz que Deus deu sobre eles. O fato de ter sido chamado desta maneira de forma alguma diminui sua validade ou importância. Ela queria que Avenue soubesse que seus livros não eram de produção humana. Os pensamentos que continham eram da luz dada a ela. Além disso, ela repetiu o que escreveu no slide de testemunho que olhamos, onde ela mencionou que Paulo teve dificuldades e perigos mostrados que surgiriam nas igrejas, e que as repreensões que ele escreveu foram escritas com tanta inspiração do Espírito de Deus quanto qualquer uma de suas epístolas. Claro, ela está fazendo a comparação aqui com seus próprios escritos, como discutimos anteriormente. Mais tarde, ela escreveu: em um sonho recente, fui levada perante uma assembleia de pessoas, algumas das quais estavam tentando remover a impressão de um testemunho mais solene de alerta que eu havia dado a eles. Eles disseram que acreditamos nos testemunhos da irmã White, mas quando ela nos diz coisas que ela não viu diretamente e imaginou no caso particular em consideração, as palavras dela não têm mais importância para nós do que as palavras de qualquer outra pessoa. O Espírito do Senhor veio sobre mim e eu me levantei e os repreendi, em nome do Senhor.
Agora, se aqueles a quem esses alertas solenes são endereçados dizem que é apenas a opinião individual da irmã White, eu ainda vou seguir meu próprio julgamento. E se eles continuam a fazer exatamente as coisas que foram avisados para não fazer? Mostram que desprezam o conselho de Deus, e o resultado é exatamente o que o Espírito de Deus mostrou que seria: dano à causa de Deus e ruína para si mesmos. Alguns que desejam fortalecer sua própria posição trarão do testemunho declarações que acham que apoiarão suas opiniões, e colocaremos a interpretação mais forte possível sobre elas. Mas aquilo que questiona seu curso de ação ou que não coincide com suas visões, eles pronunciam a opinião da irmã White, negando sua origem celestial e colocando-a ao mesmo nível que seu próprio julgamento. Pergunta se este é o precedente que ela estabeleceu para si mesma. Não devemos tratar todos os seus testemunhos como inspirados? Ela alguma vez diferencia em seus escritos entre o que é a sua opinião e aquilo que se baseia na luz do céu? A retenção de crédito ajuda a manter isso vago. Se você não consegue distinguir o que é uma mensagem inspirada e o que não é uma mensagem inspirada, você deve aceitar que todas as mensagens são inspiradas, pelo menos em algum grau, para que você não atribua algo à opinião de Ellen. Portanto, insulte Deus. Ela é a que fez esse ultimato, não nós. No mínimo, eu esperaria que isso se aplique aos testemunhos dela para a igreja, mas se ela acrescenta detalhes extras à narrativa bíblica, você não assumiria que esses detalhes foram baseados na luz celestial que ela viu em suas 2000 visões? A menos que seja indicado o contrário. Se vós, meus irmãos, que têm me conhecido e meu trabalho por muitos anos, tomam a posição de que meu conselho não tem mais valor do que o conselho daqueles que não foram especialmente educados para este trabalho, então não me peça para me unir a você no trabalho, pois enquanto você ocupa essa posição, inevitavelmente irá contrariar as influências do meu trabalho. Se você se sente tão seguro seguindo seus próprios impulsos quanto seguindo a luz dada pelo servo delegado de Deus, o perigo é seu. Você será condenado porque rejeitou a luz que o céu lhe enviou. Enquanto estava em branco, o Senhor veio a mim na estação noturna e falou palavras preciosas de encorajamento sobre o meu trabalho, repetindo a mesma mensagem que ele me deu várias vezes antes. Em relação àqueles que se afastaram da luz enviada a eles, ele disse: ao escorregar e rejeitar o testemunho que eu dei a você para suportar, não é você, mas eu, seu Senhor, que eles desprezaram. Aqui está um motivo pelo qual eu lutei com o conceito de sola escritura no Adventismo. Se eu não seguir os ensinamentos e mensagens de Ellen White, estou me rebelando e até mesmo ofendendo a Deus? As mensagens dela que levam à condenação eram apenas mensagens específicas confinadas à Igreja Adventista do século XIX? Se for assim, por que muitas casas a Vênus no século XXI ainda têm os escritos dela em suas prateleiras? Isso nos leva a uma pergunta. Alguém sabe de algum precedente nas Escrituras onde os profetas venderam sua luz celestial? Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 4. Os volumes de Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família que guarda o sábado, e os irmãos devem conhecer seu valor e ser instigados a lê-los. Não era o plano mais sábio colocar esses livros a um preço baixo e ter apenas um conjunto em uma árvore? Igreja, eles devem estar na biblioteca de cada família e lidos novamente e novamente. Deixe-os onde podem ser lidos por muitos e deixe-os desgastar na cama, sendo lido por todos os vizinhos. Quanto tempo você poderia se concentrar em estudar a Bíblia se você ler os grandes volumes de testemunhos para a igreja repetidamente? Deveria haver leituras à noite onde alguém deveria ler em voz alta para os reunidos à lareira no inverno. Há pouco interesse em aproveitar ao máximo a luz dada por Deus. Muito disso é sobre deveres familiares, e instruções são dadas para quase todos os casos e circunstâncias. O dinheiro será gasto com chá, café, fitas, babados e enfeites, e muito tempo e trabalho serão gastos na preparação das roupas. Enquanto o trabalho interno do coração é negligenciado, Deus fez com que uma luz preciosa fosse revelada em publicações, e todas as famílias deveriam possuí-las e lê-las. Pais, seus filhos estão em perigo de ir contra a luz dada do céu. E vocês devem comprar e ler os livros, pois eles serão uma bênção para você e os seus. Você sabe como motivar as pessoas? Diga-lhes como o mensageiro de Deus que o seu livro deve ser possuído e lido por todas as famílias, porque seus filhos estão indo contra as instruções de Deus. Mas se você comprar meus livros, vou te mostrar o caminho. Suponho que isso responda à pergunta de por que encontramos os escritos dela em tantas casas adventistas. Porque nossos filhos correm o risco de ir contra ela. Luz do céu. Você deve emprestar espírito de profecia aos seus vizinhos e convencê-los a comprar cópias para eles mesmos. Muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus deu ao seu povo porque eles não leem os livros que contêm a luz e conhecimento em cautelas, repreensões e advertências.
Os cuidados do mundo, o amor pela moda e a falta de religião desviaram a atenção da luz que Deus tão graciosamente deu. Enquanto livros e periódicos contendo erros estão viajando por todo o país, o ceticismo e a incredulidade estão aumentando em todos os lugares. A luz contida em seus livros é tão preciosa, vinda do trono de Deus, e está escondida sob um arbusto. Deus tornará seu povo responsável por essa negligência. Uma conta deve ser prestada a Ele por cada da luz que Ele deixou brilhar em nosso caminho, como seus livros, seja se foi melhorado para nosso avanço em coisas divinas ou rejeitado, porque era mais agradável seguir a inclinação. Como demonstrei na parte 4, os avisos enviados pelo céu e negligenciados e as oportunidades de avanço não aproveitadas são registrados pelo anjo registrador, para surgir mais tarde no julgamento investigativo e, finalmente, pode determinar seu destino. Em conclusão, devemos lembrar o quadro nos contado no Adventismo, que ela, a garota mal educada do Maine, teve 2000 visões e, portanto, viu o passado, presente e futuro. James e Ellen nos contaram isso na década de 1880, com o entendimento de que indivíduos de seu tempo teriam objetado o crédito de seu trabalho, ou a plausibilidade era do Senhor se, como qualquer outra pessoa, ela tivesse crescido até a idade adulta, com saúde e força e assim terminou sua educação. Em contraste, o argumento deles era que ela tinha sido uma inválida, uma garota doentia e mal educada, e em vez disso, devemos dar o crédito do trabalho dela ao Senhor, e não para a mulher. No entanto, agora que estamos descobrindo sua dívida para com os outros, podemos ver como o trabalho da mulher poderia ter tornado tudo possível.